Olá, queridos, é uma alegria podermos trazer mais uma reflexão sobre a vida de Cristo. E hoje, onde ele começa, de certa forma, a atrair seguidores, ao menos 5, posteriormente, os formalizados discípulos começam a segui-lo. E o tema de hoje justamente falará: achamos o Messias. E eles começam a divulgar entre os familiares, os amigos mais próximos, e aliás devia ser sempre assim quando ouvimos as boas novas de Jesus, falar para amigos, familiares, testemunhar para os mais próximos, e na medida do possível expandir também essa mensagem, as boas novas para todos aqueles com quem nos é dado o privilégio, a oportunidade de falar do Salvador, daquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Quero convidá-lo nesse momento a nos prostrarmos diante do Senhor para agradecer por tudo que Ele é, por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas e pedindo também a iluminação do Espírito Santo do Senhor para compreendermos a palavra nesse dia. Amorável Deus, bondoso Pai, te agradecemos por mais oportunidades de, nesse dia, abrir a Tua Palavra e aprender mais o Teu amor demonstrado na vida de Jesus a cada um de nós. Dá-nos a Tua paz, a Tua graça, nos ajude a servir a cada dia. Essas bênçãos te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então. No capítulo 1, versículos 15 a 18 de João, do Evangelho de João, João o Batista, não o evangelista, ele mais uma vez dá um testemunho, o seu testemunho sobre Cristo. É enviado a ele uma comitiva a partir de alguns líderes em Israel, e os que foram enviados também eram, diz o texto, da parte dos fariseus, com algumas perguntas para Cristo. E diz o texto que ele testificou e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia, o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Ele está falando, claro, da pré-existência de Cristo, antes de encarnar, de nascer como criança aqui a este mundo. E todos nós recebemos também a sua plenitude, graça por graça, ele começa dizendo. Ele até diz que porque a lei foi dada por Moisés, ele está referindo, quem sabe, aos mandamentos, ao Pentateuco, mas porém a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Diz que Deus nunca foi visto por alguém, refere-se ao Eterno, ao Soberano, aquele que é incriado, existente por si mesmo, mas o Filho unigênito, o único gerado, aquele que está no seio do Eterno, este o revelou. Então, como falamos em outros estudos, não somente Deus falou de diversas maneiras, de muitas formas aos pais pelos profetas, mas também quis falar através do Filho. O Filho também veio revelar o amor do Pai, do Eterno, o quanto foi possível a nossa mente finita compreender e assimilar. E diz aqui que este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes, levitas, e fazendo pergunta, questionando: quem é você? Diz o texto que ele confessou, não negou. És tu Elias? Perguntaram. Não sou. És tu profeta? Também ele não chamava esse título para si. E responderam: não. Mas quem és, para que demos a resposta àqueles que nos enviou? O que diz de ti mesmo? Então ele passa mais uma vez a confirmar aquilo que está profetizado em Isaías, dizendo que ele é a voz que clama no deserto, e leva a mensagem mais uma vez: endireitai o caminho do Senhor, porque foi essa a missão de João, preparar o caminho, aplanar, elevar aquilo que estava abaixo e deixar organizado para que Cristo, assim como uma figura de que eram enviados servos preparando o caminho, aplanando o caminho para que as caravanas com o rei viesse, estava também no sentido espiritual preparando para Cristo.
E disseram então, mas por que batiza se não és o Cristo, nem Elias, nem profeta? Ele diz, eu batizo com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo. E ele faz referência a Cristo, que faria um batismo mais importante, concedendo o Espírito à vida daqueles que nele crescem. Diz o texto que no dia seguinte, faz menção ao dia seguinte, ao próximo dia, eis que Jesus vinha para João, João vê Jesus ali e ele fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Há outras citações também concernente a isso, Paulo até chega a falar de que Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Aqui, de certa forma, cumpre uma profecia da qual a Páscoa era um simbolismo, um simbolismo inicialmente da libertação da escravidão do Egito, mas também, no sentido mais amplo, da libertação do pecado. E cada cordeiro que era imolado, que era sacrificado, tinha como objetivo representar Cristo, o Cordeiro de Deus, e esse é um termo utilizado somente por João o Batista, que preparou o caminho para Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, do qual os símbolos, as cerimônias do Antigo Testamento, os ritos, que aliás têm cumprimento, aqui está tipificado justamente o término desses ritos relacionados à morte de Cristo. Não se mata mais cordeiro, não é derramado mais sangue. E aqui sim você pode aplicar sem nenhum medo de errar, que foi cancelado o Antigo Testamento. E eu já falei várias vezes, volto a repetir, não estamos nos referindo aos escritos, mas alguns ritos, algumas festas que tipificavam, que apontavam para Cristo. E a Páscoa aqui, ela passa a ter uma nova roupagem a partir da morte de Cristo, onde o próprio Cristo fala, eis aqui um novo testamento, uma nova aliança, um novo pacto no meu sangue, que é derramado por vós. Então, um novo testamento representando o sangue de Cristo, a nova aliança, e o Antigo Testamento de sangue de cordeiro, que tipificava, que representava Cristo. E diz o texto que 2 discípulos, anteriormente de João, ouvindo dizer isso, segue a Jesus. E Jesus, voltando, vendo isso, disse, que buscais? E eles disseram, Rabi, que traduzido quer dizer mestre. E eles perguntam, onde moras? E ele diz, vinde e vede. Diz que foram, viram onde morava, ficaram com ele, e já era quase a hora 10ª. A hora 10ª, se você for trazer para a nossa linguagem de hoje, quem sabe às 16 horas, 4 horas da tarde. E eles então foram ver onde ele morava, ficaram com ele. Queremos também abrir um parênteses, pontuar aqui, que aqui não é exatamente o chamado formal que aconteceu quando ele escolhe dentro dos seus seguidores 12 para segui-lo. Isso aconteceu, esse chamado formal, quem sabe ao menos um ano depois de quando Cristo tem esse primeiro contato aqui, que João testifica que ele é o Cordeiro de Deus, e alguns começam a segui-lo ali, não havia deixado tudo para o seguir ainda, mas já o reconhecem ali como o Messias. Aqui o texto fala, versículo 40, do capítulo 1 de João, que era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João, o testemunho de João, e haviam seguido. Então, vê que foi importante o João testificar dele, para que eles então tomassem a decisão de segui-lo. E disse que este, no caso André, chamou primeiro o seu irmão, e isso é importante. Então, você compartilhar com aquele mais próximo, chamou o seu irmão, Simão, e disse, achamos o Messias, que traduzido é o Cristo, e levou a Jesus. Então, olha, Deus ele se utiliza de nossas mãos, de suas mãos, de nossos lábios, e ele acha o seu irmão e levou a Jesus. Levou o seu irmão a Jesus. E olhando Jesus para ele, diz, tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Está registrado, como nós mencionamos, no capítulo 1 de João, versículos 39 até o 42, você vai achar toda essa narrativa, o testemunho de João, os primeiros discípulos ali que passam a seguir a Cristo. A narrativa continua ainda, que no dia seguinte quis ir a Galileia, e diz que ali achou Filipe,
e disse-lhe, segue-me. Então agora o próprio Cristo diz, segue-me. Diz o texto que Filipe era de Betsaida, da cidade de André, da mesma cidade de Pedro. Filipe achou Natanael. Agora Filipe também acha outra pessoa, Natanael, que em alguns comentários também Bartolomeu. E disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas. Então havia profecias, por isso que nós temos sempre voltado a essas referências, profecias que apontavam para o nascimento do Messias, o local que ele nasceria, como seria esse nascimento, a sua entrada triunfal em Jerusalém, sua morte. Então havia muitas profecias. A 53, por exemplo, narra todo o seu ministério, sua morte, quem deu crédito à nossa pregação. Então é muito importante buscarmos a essas referências. E aí sempre que nós pontuamos, quando nos referimos ao Antigo Testamento, não nos referimos aos livros em específico, quando pessoas até mesmo sem um conhecimento talvez mais aprofundado na palavra de Deus, fala, isso está no Antigo Testamento, isso foi abolido. Então, é claro, a nomenclatura do Antigo Testamento, ela inclui os livros do Antigo Testamento, mas quando acha referência falando que de uma possível abolição ou de ter terminado, não se refere aos livros, mas ritos, algumas festas, algumas cerimônias que apontavam para Cristo. Isso não tem a ver com os livros da lei, dos profetas, com os mandamentos, principalmente os mandamentos de Deus, mas algumas cerimônias que eram rituais do santuário que apontavam para a primeira e a segunda vinda de Jesus. E disse Natanael, Natanael responde, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E disse Filipe, vem e vê. Então, Nazaré provavelmente devesse ser uma cidade, talvez não com tanto renome, talvez pela juventude, não tenho muitos detalhes, mas ele não vê a princípio com tantos bons olhos, talvez por motivos diversos. Aqui diz que Filipe não era em discussão com ele, tentando provar se era ou se não era. Ele diz, vem ver, confirme em você. O apóstolo Paulo escreveu, examinai tudo e retende o que é bom. Então venha você, confirma com seus olhos. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Talvez eles esperassem algo melhor, de uma cidade melhor. E nós também, quem sabe em nossa visão estreita das coisas, nós julgamos pela aparência. Porque não se formou em determinada faculdade. Porque não veio de determinado país. Porque isso, porque aquilo. Aí diz que ele faz essa pergunta, ele diz, vem ver. Jesus viu Natanael vir ter com ele e o próprio Cristo diz, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. E ele fica ali intrigado e diz, mas de onde você me conhece? E Jesus responde, e disse, antes que Filipe te chamasse, te vi, estando tu debaixo da figueira. Apesar do seu questionamento, dá-nos a entender de que ele era uma pessoa temente a Deus, ao estar debaixo da figueira, estava, quem sabe, em meditação, em busca, em compreender o momento que estava vivendo, quem sabe profecias que apontavam para a breve chegada do Messias, porque havia uma profecia de 70 semanas ou 490 anos que estava prestes a se cumprir ali, ou que já havia se cumprido, e ele estava querendo se situar no tempo. E talvez nós também hoje, Deus não nos se revelará para nós naquilo em que nós negligenciarmos buscar o conhecimento, seja no contexto histórico, profético, dentro da palavra de Deus, procurando luz, conhecimento, e Deus vai então trabalhar para nos ajudar naquilo em que nós não temos condições de, quem sabe, de fazer por nós mesmos, de trazer uma interpretação, um conhecimento, mas é preciso buscar, nos debruçar para o estudo da palavra. E aqui, quando Cristo diz que viu ele estando debaixo da figueira, ele então reconhece e diz, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E Cristo então responde,
Porque te disse, vi-te debaixo da figueira, então você crê, coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe, na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Quem sabe ele faz referência à visão, né, de que Jacó tinha tido quando na sua viagem ali fugitivo, ele vê uma escada e anjos de Deus subindo e descendo. Aliás, queremos até abrir aqui mais um parênteses, né? Desde a entrada do pecado, a comunicação entre o céu e a terra tem sido feita através de Cristo e através do ministério dos anjos. Então esse é o meio, essa é a forma pelo qual o Eterno tem se comunicado. Hebreus capítulo 1 diz que, havendo Deus antigamente falado de diversas maneiras, de muitas formas, aos pais pelos profetas, a nós, nos últimos dias, nos falou pelo Filho, o qual também fez o universo, o qual é expressa a imagem de sua pessoa. Então, não somente trazendo revelação para o escrito dos profetas, Cristo estando ali, guiando, em alguns momentos aparecendo como pessoa mesmo, como capitão, dizendo eu sou o capitão do exército do Senhor. Mas aqui, nesse contexto, ele veio viver uma vida de simplicidade, de humilhação, e era preciso que as pessoas exercessem fé para crer em sua simplicidade, que ele era de fato o Messias. E ele diz, coisas maiores do que essas verás. E de fato, os 3 anos e pouco, aproximadamente, 3 anos e meio, em que eles estiveram com Cristo, muitíssimos sinais, eventos, acontecimentos, encontros que fez com que houvesse transformação, curas, parábolas, ensinos. Cristo revoluciona todo o método de ensino, a maneira de ensino, a sua maneira, a sua didática de falar, trazendo aplicações do cotidiano, do diário, né, para que ficassem mais claros os seus ensinos. E diz o texto, a narrativa sobre Cristo, de que ele ensina com autoridade, não como os fariseus. Que o Eterno abençoe a você, abençoe a mim, que possamos entender esse primeiro chamado. Nós estamos aqui comentando inicialmente, não foi ainda uma formalização, né, dos 12, mas é o começo, né, do ministério, onde alguns o reconhecem. E no nosso próximo estudo nós vamos falar sobre as bodas, ou nas bodas em Caná, onde Cristo realiza o seu primeiro milagre e, de certa forma, principia assim o seu ministério, ali fazendo uma transformação. Aliás, ele quer fazer na tua vida e na minha vida diariamente. Vamos mais uma vez agradecer ao Senhor. Eterno Deus, amorável Pai, te agradecemos pelo cuidado, a proteção, por mais essa meditação, onde inicia ali o chamado, ou algumas pessoas seguirem a Cristo, e que na nossa vida diária também devemos decidir seguir a Cristo a cada dia, e que Ele faça transformação em nosso viver diário, possamos também levar os nossos amigos, irmãos, familiares, até aos pés do Salvador. Dá-nos a tua graça, a tua paz. Te pedimos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.